Autoridades espanholas tentam apurar a origem de 6 cartas armadilhadas que chegaram a vários locais estratégicos da capital. Ucrânia diz que Rússia retirou tropas de cidades perto de Kherson, na outra margem do rio Dnipro. Feira do Livro de Moscovo dominada pelas preocupações com a censura, editores temem o efeito das novas leis. As autoridades espanholas estão a investigar a recepção de 6 cartas armadilhadas que chegaram por correio a vários locais estratégicos da capital. O primeiro remonta a 24 de novembro num envelope dirigido a Pedro Sánchez. Esta quinta-feira foi interceptado na Embaixada dos Estados Unidos em Madrid o 6º e último envelope suspeito recebido até ao momento. Antes disso, já outras cartas tinham chegado, por exemplo, à Embaixada da Ucrânia, onde um funcionário chegou a abrir o envelope e acabou por sofrer ferimentos ligeiros. Uma fábrica de armas em Saragossa, a que fabrica os lança-granadas fornecidos por Espanha à Ucrânia, também foi visada. Outros envelopes foram enviados para a base aérea de Torrejón de Ardoz, onde se encontra o centro de satélites da União Europeia, e ainda para o Ministério da Defesa. Até ao momento não existem informações sobre os responsáveis pelo envio dos envelopes, mas em Espanha circulam informações de que as cartas poderão ter como destinatários alvos que apoiam a Ucrânia. A Ucrânia afirma que a Rússia retirou tropas de cidades perto de Kherson, na outra margem do rio Dnipro, que ainda é controlada por Moscovo. Ao mesmo tempo, os bombardeamentos em direção a Kherson continuam e perturbam o fornecimento de eletricidade e outros serviços. Muitos civis continuam a fugir. Na Polónia, prosseguem as negociações no encontro da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Para os ucranianos é importante que, quando a guerra terminar, seja criado um tribunal para determinar quem é o responsável pela invasão. Sem assegurar a responsabilização pelo crime de agressão contra a Ucrânia, não haverá paz e segurança duradoura no seio da OSCE. Por isso, deve ser criado um tribunal especial para tratar do crime de agressão. França é o primeiro grande país ocidental a apoiar de forma explícita a criação deste tribunal. O presidente Macron e o homólogo Joe Biden reuniram-se esta quinta-feira na Casa Branca e comprometeram-se a apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário. Os editores e livreiros russos temem que as leis contra a comunidade LGBTQ+, e os chamados agentes estrangeiros, aprovadas após a invasão da Ucrânia, possam afetar todo o tipo de livros. Na Feira do Livro de Moscovo, manifestam-se preocupações. Se estas novas regras estiverem a ser interpretadas extensivamente, isto poderá afetar um grande volume de literatura, incluindo a clássica. Tudo dependerá da forma como comunicarmos com as autoridades reguladoras. Para além disso, os editores acreditam que haverá um duplo tipo de censura, a imposta pelo Estado e a imposta pelos próprios autores. Muitas e muitas restrições. Claro que elas afetam o trabalho de uma editora, especialmente a autocensura. Os editores em geral estão assustados. Mas alguns veem na censura uma oportunidade, uma forma de publicidade gratuita para um livro, porque, dizem, quanto mais proibida, mais interessante a obra se torna para o público. Muitos lembram o Samizdat, a produção clandestina de livros que as pessoas liam às escondidas nas caves durante a era soviética. O governo francês anunciou os planos para possíveis cortes de energia controlados durante o inverno, tentando antecipar a escassez de eletricidade causada por problemas de abastecimento. Espera-se que o mês de janeiro seja potencialmente o mais problemático. Paris pede aos prefeitos de cada região que reduzam o consumo de energia para 38% do normal, mantendo ao mesmo tempo serviços essenciais como hospitais e quartéis de bombeiros. As escolas e respectivas cantinas poderão encerrar, de acordo com as propostas locais. Os serviços ferroviários também podem vir a ser cortados para evitar que os passageiros fiquem presos nos comboios durante as viagens.
Os cortes de energia controlados terão duração máxima de 2 horas, particularmente nos períodos de pico de consumo, manhã e princípio da noite. Foi lançado um website onde os franceses poderão verificar se e como a sua região será afetada. Catherine Lescure, diretora de comunicação da Enedis, explica o objetivo destas medidas. Deve haver sempre tanta produção como consumo. E se isto não for mantido, pode haver um grande constrangimento na rede. Aquilo a que chamamos uma avaria gigantesca ou um apagão. E, obviamente, o objetivo é evitar este tipo de problema. Et évidemment, tout le but, c'est d'éviter ce genre de problématique. O governo francês apela aos cidadãos para moderarem o consumo de eletricidade para que não venha a ser necessário recorrer a estas medidas. Um autorretrato do expressionista alemão do século XX, Max Beckmann, foi vendido em Berlim por um valor equivalente a cerca de 20 milhões de euros, a quantia mais alta dada por um quadro em leilão no país. Os dois últimos autorretratos em óleo sobre tela foram vendidos em 2001 e 2005. Desde então, nenhum autorretrato de Max Beckmann esteve no mercado. Por isso é algo muito raro. E é também um dos últimos a ser disponibilizado em todo o mundo. O quadro foi pintado pelo artista durante o seu exílio em Amsterdão após ter fugido da Alemanha nazi. Na obra denominada Autorretrato Amarelo-Rosa, pintou o seu eu jovem. As autoridades da Guatemala detiveram um importante líder da organização criminosa Mara Salvatrucha, juntamente com 3 outros membros do gangue originário de El Salvador. Os 4 foram entregues às autoridades do país vizinho. É um perigoso líder da estrutura criminosa Mara Salvatrucha que coordenou ações criminosas na Guatemala, nas Honduras e em El Salvador, de acordo com informações da Divisão de Informação Policial. El Salvador, Honduras e Guatemala formam o chamado Triângulo da Morte. Estes 3 territórios sofrem com frequência ataques perpetrados por vários grupos envolvidos no tráfico de droga e no crime organizado. Para lutar contra a violência, os 3 territórios uniram esforços para bloquear o movimento destes grupos e implementaram um plano de segurança fronteiriço. Para além disso, o chefe de Estado de El Salvador reforçou as forças de segurança com 14 mil militares. O país encontra-se em estado de emergência desde finais de março na sequência de uma onda violenta de assassinatos. Mais de 80 pessoas perderam a vida em apenas 3 dias. O rapper norte-americano Kanye West voltou a ser suspenso da rede social Twitter esta sexta-feira por incitação à violência, pouco tempo depois de ter visto a sua conta ser restituída. A rede social decidiu suspender a conta do músico depois deste ter partilhado vários tweets com conteúdos considerados ofensivos. Um deles era uma cruz suástica, símbolo nazi, combinada com a estrela judaica de David. Kanye West disse na Truth Social que apenas tinha sido suspenso por 12 horas, mas pouco tempo depois Elon Musk, proprietário do Twitter, reiterou que o músico voltou a violar as regras da plataforma e que, como tal, a sua conta seria suspensa. Em outubro, Kanye West já tinha sido banido do Twitter por comentários antissemitas, incluindo elogios a Hitler, mas Musk decidiu revogar a decisão depois de ter adquirido a rede social. Agora volta atrás e é ele próprio quem decide suspender a conta. A Alemanha está fora do Campeonato do Mundo de Futebol. Esta quinta-feira sofreu a segunda saída consecutiva na fase de grupos de um campeonato, mesmo depois de vencer a Costa Rica por 4-2. Apesar da vitória, os alemães terminaram no 3º lugar do grupo E, 2 pontos atrás do líder Japão, que conseguiu um triunfo impressionante por 2-1 sobre a Espanha. A Croácia empatou com a Bélgica no último jogo do grupo F. Garantiu a passagem para os 8avos de final. O jogo acabou sem golos. A equipa de Roberto Martínez, que terminou em 3º lugar na Rússia há 4 anos, fez uma exibição sem brilho.
A Bélgica terminou em terceiro lugar do grupo liderado por Marrocos, que irá enfrentar a Espanha nos quartos de final.